Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela maravilha da vida e das bênçãos alcançadas porque são dadas pelo Senhor. Porque bênçãos ou conquistas que temos que não são o Senhor que nos dá, não tem qualquer valor para a gente, ou não deveria ter. Mas as que o Senhor nos manda é uma dádiva. Hoje, dia 11 de abril de 2026, nós meditaremos no capítulo 46 de Jeremias. Nós iremos lá no versículo 7, diz assim: quem é este que surge como uma inundação cujas águas são agitadas como os rios? A primeira consideração que a gente tem que fazer aqui, que a Bíblia às vezes não, para mim é um livro extremamente confuso, né? Para mim, estou falando de mim, que amo a Bíblia, mas eu me sinto completamente às vezes perdido, principalmente porque dentro da organização da Bíblia, que diga-se de passagem, foi organizado por homens inspirados, escrito por homens inspirados, estruturados, foram escritos e estruturados pelos homens posteriores, né? Pelos homens posteriores que lidam com essas mensagens. A ordem das coisas, ela às vezes deixa a gente bastante intrigado. Nós paramos lá no capítulo 44, em que Deus, por meio do profeta Jeremias, traz uma profecia para o povo do Egito, para a nação do Egito, devido em tese a um ato do povo judeu que deveria ficar em Jerusalém, e para fugir da possibilidade de morte pelos babilônicos, eles vão até as cidades do Egito. E Deus havia dito: eis que eu irei vigiá-los para mal e não para o bem. Quem seriam vigiados? O povo de Israel. Não é isso? E ele traz que por honra, né? Por honra, por respeito ao nome do próprio Deus, por respeito ao nome do próprio Deus, o próprio povo de Israel não mencionaria mais em sua boca que o Senhor Deus vive. Porque seria uma expressão de boca para fora, sem o coração voltado verdadeiramente. Quando a gente vai no capítulo 45, e a gente tem feito uma sequência de devocionais assim, você vê que sai completamente do processo e é uma relação de uma mensagem pessoal para Baruque, um homem que auxiliou bastante Jeremias, mas que de alguma forma Deus sonda o coração dele e percebe que no meio desse caos ele está mais interessado no seu crescimento pessoal. E que Deus garante a ele que ele não deveria focar naquilo, mas que ele, a própria vida dele, em qualquer lugar que ele fosse, seria dado como o seu prêmio. Tudo bem. Então, quando a gente está no capítulo 44, então esse povo de judeu invadindo o Egito, ou indo morar no Egito, sendo acolhido no Egito, porque a confiança dele está, o que se espera é que o capítulo 46 traga uma sequência. O que aconteceu daí em diante? Na verdade, quando você começar a ler a Bíblia a partir daí, você não vê o que aconteceu, o que de fato aconteceu com o Egito ali. Você não traz a narrativa do livro de Jeremias. E a gente está estudando o livro de Jeremias. O que a gente pode dizer é que a história trazida ali no capítulo 44, que está falando sobre o Egito, ela encerra no versículo 30 do capítulo 44, que diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão do seu inimigo, e não na mão daqueles que lhe buscam a vida, como eu dei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que buscava a sua vida. Basicamente ele diz assim: olha, o rei do Egito não morrerá praticamente na mão dos seus inimigos internos, na verdade. Ele vai morrer na mão do rei da Babilônia, que é de quem vocês correm. E, inclusive, vocês terão também juízos, e um pouco do remanescente eu reconduzirei. E aí o cativeiro está funcionando lá pela Babilônia. Então a gente não tem. Então isso não dá sequência. Acaba deixando um grande vazio, um grande vácuo. Isso é o que tem a Bíblia. E aqui, na verdade, ele vai estar se ligando lá ao capítulo 25, em que a gente está começando uma sequência de juízo contra as nações. E aí, de fato, de forma profética, isso que a gente está vendo do capítulo 44 como uma continuidade, na verdade é algo que acontece muito antes. Então, o 44, por si só, ele se sustentaria. Mas o 44 seria como um resultado do que foi dito no 25 e que não está sendo dito no 26. Entendeu? Então é justamente uma
uma posição contrária dos capítulos. E aí vai dar uma sequência, mas ele não está explicando o que aconteceu com o Egito. Aqui a profecia é a visão futura do que ocorreria sobre o Egito. E como nós lemos no versículo 7, o Egito ele era uma nação muito poderosa e era vista, e ele se anunciava como uma grande, um tsunami, vamos dizer assim, que ele chama aqui de inundação, que agitava as águas dos rios, o seu exército de tão poderoso que era. E ele se vê tão forte que ele diz, numa parte do versículo 8, dizendo assim, eu irei subir e cobrirei a terra, e eu destruirei a cidade e os seus habitantes. Nada poderia se opor a uma força como essa. Mas a gente tem que lembrar, existe uma força surgindo. E essa força é a força que será usada pelo Senhor, que é chamado de servo de Deus, que é os babilônios. Mas o cenário é esse. E isso aqui é feito em tom de profecias. Essas coisas não estão acontecendo, mas é feito em tom de profecias. Que Jeremias está anunciando. E ele está vendo o exército ou faraó, o exército do Egito, pedindo ali no versículo 9, pedindo para que o exército suba dos seus cavalos, se prepare para a guerra, ele se prepare para a guerra, literalmente, e aguarde o reforço dos seus aliados, que aqui na Bíblia é chamado de etíopes, e líbios e lute, porque eles irão enfrentar um inimigo poderoso. E no versículo 10 vai falar sobre esse inimigo, porque ele diz o seguinte, que aquilo que está acontecendo, essa profecia, na verdade, é um anúncio do dia da vingança do Senhor. E ele se vingará sobre os seus adversários. E esse adversário é o Egito. No versículo 10 diz, na parte dele, e a espada devorará, e ela saciará, e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na região do norte, próximo ao rio Eufrates. Tem uma batalha que se anuncia, que é ali na região de Carquemes. Então, o que a gente está vendo é isso, é o anúncio de uma batalha, de uma nação que vai sofrer com o juízo do Senhor. E é claro que essa nação, aqui é só o início do juízo, porque o final desse juízo está sendo anunciado no 44, mas a Bíblia não relata. Há um silêncio sobre isso. Talvez se conclua isso de forma profética lá em Apocalipse, quando a gente vai ver sobre as nações, o juízo de Deus sobre as nações. Mas aqui é o início de juízo que nós estamos vendo. E as coisas que Deus já estabelece, o interessante é que elas vão se cumprindo. E aqui vai falando, inclusive, sobre a vergonha desses homens egípcios e dos homens que, inclusive, estão reforçando que são os aliados. No versículo 15 diz assim, porque estes teus homens valentes, porque estão teus homens valentes eliminados? Porque eles estão sendo vencidos? Porque é o dia da fúria do Senhor. E no meio de toda essa vergonha, de corpos que caem no campo de batalha, volto a dizer, isso está sendo profetizado. Não é o que está, de fato, ainda acontecendo. E ele vai e vê que aqueles aliados fogem, desejam voltar para o seu povo, porque vê que o inimigo, que é Nabucodonosor, é mais forte do que eles. E eles dizem algo que é fascinante. Fascinante quando você observa alguém que tenta resistir à ação de Deus sobre a sua vida. A gente está vendo sobre uma nação, mas você tem que trazer isso para a tua vida pessoal, cristão. Que é o que está registrado no versículo 17. Eles clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é mais um ruído. Ele passou o tempo determinado. Ele fala muito. Ele anuncia muito. Ele é o cão que ladra, que late, mas não morde. Ele é alguém que, de fato, que parece grande, ou parecia grande diante das outras nações. Mas quanto ao Deus da batalha, ao Deus do exército, isso ele não é nada. E os seus aliados acabam enxergando isso. E tudo que eles desejam nesse momento é sobreviver.
e retornar para o seu próprio povo. O que se resume de tudo isso é a certeza da punição da nação do Egito. O Egito é só a primeira nação que está sofrendo ou que está sendo anunciado o juízo sobre ela. Há uma certeza que eles serão entregues na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus servos. E aqui traz uma lembrança para Israel. Israel, tu que te alias a ele, que tu que tem tua confiança nele, eu quero te dizer o seguinte, tu não deves temer. E tu não deves sequer ficar entristecido. Porque quando tudo isto acontecer, o teu povo que está no cativeiro, eu trarei de volta. Trarei repouso e alívio. Mas lembra-te, Israel, o juízo sobre essas nações, mas nem mesmo tu sairá ileso, porque em ti também eu farei a medida da minha correção. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que Deus possa nos cuidar, meu amado irmão.